Vamos conhecer a carta de Tiago, esta é a lição número 5 da classe de adolescentes. Se inscreva aqui no canal porque todo domingo às 1h30 da tarde sai vídeo novo desta classe. Se falando em classe, você, juntamente com a sua classe, pode cantar o hino 18. Vamos descobrir. Nela, o irmão de Jesus defende que não basta para o cristão crer numa doutrina correta, mas que é preciso desenvolver uma prática coerente com a fé em Cristo. Não basta somente as pessoas crerem que Jesus é o Cristo e que os seus ensinamentos são verdadeiros, que a sua palavra é verdadeira. Importa que a pessoa realmente ponha isto em prática. Diferente da pessoa que é ateia, ela não confia na palavra, não crê em Cristo. Então, ela não precisa pôr isso em prática. Por quê? Porque ela já não está crendo. Mas há quem acredita que Jesus é o Cristo, crê na sua palavra, mas não põe isso em prática. Ou seja, não aceita Cristo como Salvador, consequentemente também não vai viver as doutrinas bíblicas. Verdade é que muitos cristãos também, nem cristãos, estão vivendo a questão bíblica, né? Do modo geral. Tem alguns que ainda não descobriram ainda a verdade bíblica, né? Se dizem evangélicos somente por uma questão de modinha, né? Virou modinha. Mas mais do que aqui, o ponto é, mais importante do que crer que Jesus é o Cristo e que a sua palavra é verdadeira, é colocar isso em prática na sua jornada da sua fé cristã. Hora de aprender. Abrindo a carta de Tiago. Você sabe quem escreveu essa carta? Apesar de fazer parte da família terrena de Jesus, Tiago escolheu o caminho da humildade e do serviço. Ele se apresenta aos seus destinatários como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante esse ponto, porque Tiago era irmão de Jesus, então ele tinha esse privilégio de ser irmão de Jesus. Imagina se você fosse irmão de Jesus, porque Tiago de fato era irmão carnal de Jesus, ele era irmão. Então, ele sendo irmão, ele, claro, ia ter uma regalia. Fala a verdade. Você, por exemplo, se você tiver um irmão que vai noivar, por exemplo, que está noivo no dia do casamento, você é uma pessoa separada. Por quê? Porque você é irmão do noivo, ou é irmã do noivo, então dá aquele status, né? Fala a verdade. Então, Jesus, o Tiago, aqui no sentido espiritual do negócio, ele podia se valer desse negócio e ter privilégios. Não, me serve isso, esse melhor alimento, porque eu sou irmão do Salvador. Me serve a melhor bebida porque eu sou irmão do Salvador. Faz esse serviço para mim porque eu sou irmão do Salvador Jesus. E seria verdade, né? Essa parte que ele é irmão. Isso seria verdade. Agora, não é porque ele era irmão de Jesus que ele entrou por esse caminho. Infelizmente, hoje vemos pessoas assim. Eu sou o pastor, eu sou uma pessoa de Deus, então você tem que me fazer isso ou me fazer aquilo. Tiago nos dá uma lição completamente diferente disso. Ele vai pelo caminho do serviço e da humildade, ou seja, ele no serviço ele trabalha para os outros, ao invés das pessoas trabalharem para ele, né, pelo privilégio dele ser irmão do Senhor Jesus. Na verdade, ele sentiu o peso de ser irmão de Jesus, e assim como meu irmão faz a obra, eu também vou fazer. O meu irmão Jesus, ele é meu exemplo, e como ele é humilde, eu também serei. Como ele escolheu trabalhar, observar, cuidar dos negócios do pai dele, então eu também vou cuidar das coisas do pai dele. Então veja que ele optou pela melhor parte, ele teve a melhor parte. É interessante que no início Tiago não tinha muito essa questão de fé no Senhor, mas depois que ele viu realmente o ministério de Jesus, ele começou a crer e acabou sendo uma pessoa exemplar. Então nós devemos tomar isso para nós. Se Jesus é o meu Salvador, e de fato ele é, então se Jesus foi humilde, eu também serei. Se Jesus serviu ao próximo, eu também vou servir. E não fazer como as pessoas hoje, não, eu sou de Jesus, então eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, então você tem que fazer isso ou aquilo para mim. Não, nós como cristãos, nós é que servimos. Para quem a carta foi escrita? O conteúdo da carta aponta para o fato de que os destinatários estavam passando por diversas provações e aparentemente eram, em sua maioria, pobres
a julgar pelas denúncias de discriminação contra os necessitados. A carta de Tiago, ela é para todos nós. Aqui ela foi escrita especificamente para um povo, né, que, pelo que se aparenta, foi para uma pessoa que eram pobres, né, necessitados, pela questão do contexto da carta. Mas essa carta também serve para nós, principalmente ali Tiago 3, que fala sobre a guarda da língua, e isto é muito importante. Eu já vou te falar sobre a questão da língua. Mas como nós pegamos para quem foi destinada essa carta, nós temos como exemplo também. Talvez eu esteja enquadrado, ou você seja uma pessoa pobre e necessitada. Então, a carta foi feita para você. E se você é uma pessoa abastarda, ou seja, uma pessoa milionária, montada na grana, também foi feita para você, para que você ajude aquelas pessoas pobres e necessitadas. Então, a carta abrange todos nós, o cristão e o não, principalmente o cristão, né? Nós, cristãos de uma forma geral, mas é claro que algumas pessoas que não são cristãs também têm uma referência na carta, né? Como eu falei lá no início, algumas pessoas até creem na palavra, mas não põem em prática. Mas algumas que, apesar de não estarem numa igreja, são desviadas da casa do Senhor, ou mesmo nunca foram cristãos, mas creem na palavra e uma parte ou outra acabam aplicando em suas vidas. E muitas vezes a carta de Tiago é muito exemplo para ele, é uma referência para eles. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Sua finalidade é confortar, fortalecer e orientar seus leitores nas diversas áreas da vida que careciam de cuidado pastoral. A figura do pastor é muito importante para nós. Nós temos o pastor como se fosse um pai, né, ou um irmão mais velho, uma pessoa instruída na palavra. Então a carta ela vai justamente como é uma pessoa para uma questão pastoral, ela é o quê? Para confortar o cristão, né? Nos fortalecer, nos orientar acerca de certas coisas que passamos na vida, por tribulações, dificuldades, necessidades, pobreza, ou porque falamos demais, falamos algo que não deveríamos falar. Então o pastor ele nos orienta. Então essa carta ela foi escrita justamente para essa finalidade, para nos orientar acerca de muitas coisas que passamos nesta vida. E eu, inclusive, eu vou lançar aqui um desafio, né? Leia a carta de Tiago com calma, sem pressa, é uma carta bem pequena, né? Então, leia a carta de Tiago, você vai ver que você vai aprender muita coisa. Ouça mais e fale menos, por favor. Por que será que a maioria de nós é tão apressada em dar opiniões e resistente em receber conselhos? Será que perdemos o interesse pelo ouvir? Ou estamos sendo treinados apenas na arte do falar? Uma boa comunicação depende necessariamente da maneira como administramos o que ouvimos e o que falamos. Falando sobre a questão da língua, Tiago capítulo 3 vai falar acerca da língua, que nós devemos refrear a nossa língua. E muitas vezes falamos muito das mulheres, né, que as mulheres falam que é uma beleza, e é verdade, as mulheres falam muito. Entretanto, há muitos homens que também falam demais. O William Shakespeare dizia que os homens de poucas palavras são os melhores. Pois bem, a carta nos dá uma orientação muito peculiar, que é sobre o falar menos. Quanto menos você fala, menos você erra e mais você aprende. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa, independente de quem seja, e você se interessa por ela e deixa a pessoa falar, a pessoa acaba criando uma conexão com você. Eu gosto de conversar com fulano porque fulano me ouve. Por exemplo, a questão do psicólogo. Por que tantas pessoas vão ao psicólogo? É que eu não estou entrando na questão de se é pecado ou não, porque não é pecado, não tem nenhum problema um cristão ir ao psicólogo. Mas por que tantas pessoas hoje vão ao psicólogo? Anteriormente, há uns anos atrás, era pouco falado. Por que hoje tantas pessoas vão ao psicólogo? Por uma questão simples, porque não tem ninguém para ouvir. Então o psicólogo ele apenas faz o quê? Ele apenas ouve o que a pessoa tem a dizer. E as pessoas falam dos seus problemas, das suas frustrações. E fala. No final da sessão, a pessoa já se sente até melhor. Olha que situação. O que essa pessoa precisava? De uma pessoa para ouvir. Então, quando você é essa pessoa que ouve, que as pessoas param para falar com você, conversar com você,
e você escuta atentamente o que as pessoas dizem para você e falam, e quanto mais você faz perguntas abertas, né? A pergunta aberta é aquela que não dá para responder com sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar para você se você este ano vai viajar, você vai me dizer sim ou não. Só isso. Mas se eu te perguntar para onde você vai viajar este ano, aí eu estou te fazendo uma pergunta aberta, eu estou forçando você a me falar mais de você, se você vai viajar ou não. Aí se você for viajar, você vai falar, eu vou para Fortaleza, lá no Ceará, viu? Já me falou algo sobre você. Aí eu vou te perguntar, então, e o que você pretende fazer lá em Fortaleza quando você chegar? Aí você vai começar a me falar do que você quer fazer lá. Então isso vai criar uma conexão. Por quê? Porque eu estou falando menos e te escutando mais. E qual o melhor assunto que cada um de nós gostamos mais de falar? Gostamos de falar de nós mesmos. Então quando você tem essa habilidade de ouvir, inclusive nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, nós devemos ouvir o dobro do que falamos. Então quando você consegue dominar essa arte de ouvir, você vai ver que as pessoas vão começar a criar muita conexão com você e todo mundo vai querer conversar com você. Por quê? Porque você é uma pessoa amigável, é uma pessoa amável, é uma pessoa que tem uma doçura, que tem interesse pelas pessoas. E quanto mais interesse você demonstrar pelas pessoas, mais interessante você fica. Então as pessoas se interessam mais por você também, então cria-se uma conexão. Mas se você começar a falar feito um papagaio desenfreado toda a vida, eu não gosto de conversar com o fulano porque ele é uma pessoa muito chata, porque só ele que fala, ou só ela que fala. Então, o falar, nós devemos sempre nos ater a falar menos. Quanto menos você falar, melhor. Você erra menos e como você escuta mais, você vai saber mais das pessoas. Então, você consegue ter mais informações das pessoas e você consegue assim até agradá-la melhor, né? Então você ganha muito isso em todos os aspectos, tanto familiar, na igreja e até mesmo na questão quando você porventura você estiver namorando, por exemplo. As meninas gostam de falar que só, então quando a sua namorada começar a falar, deixa ela falar, force ela a falar mais, deixa ela falar. Quanto mais ela falar, mais aliviada ela fica, mais tranquila ela fica. Então até o relacionamento do namoro de vocês ficará melhor. E eu vou lembrar que, claro, se você namora, certamente seus pais sabem, né? Olha lá, hein? Esteja pronto para ouvir. A palavra pronto, do grego, traz a ideia de rápido, veloz, ligeiro. Logo, Tiago está dizendo que devemos ser rápidos para prestar atenção ao que está sendo dito. Ou seja, precisamos aprender a ouvir atentamente a Deus e ao nosso próximo, a fim de não cometermos injustiça. Quando uma pessoa começa a conversar com você e você é ligeiro em ouvir a pessoa, você consegue fazer uma questão, um julgamento mais coerente, mais correto, porque você consegue ouvir bem o que está sendo dito, você deixa a pessoa falar. Isso traz também a questão da atenção. Entra até no parâmetro, no tópico anterior. Por quê? Porque é assim, quando uma pessoa está falando com você, você está dando atenção a essa pessoa, e ela fala um determinado assunto, por exemplo, ela fala de uma determinada série, por exemplo, que ela gosta de assistir. E da próxima vez que vocês se verem, você perguntar, e aí, aquela série você terminou de assistir? Aquela série, e você fala o nome da série que a pessoa gosta de assistir, o que essa pessoa vai pensar imediatamente? Essa pessoa prestou atenção no que eu disse. Ela se interessou pelo que eu disse. Então você consegue fazer, e isso vale para tudo, você consegue fazer um diagnóstico melhor da pessoa. A pessoa consegue se conectar com você de novo, né, pela questão do ouvir, né? Porque quando a pessoa está falando e você está ouvindo, você está forçando, está criando, nem forçar a palavra, né? Você está fazendo espontaneamente que a pessoa se conecte com você. E quando é uma questão de julgamento, você consegue julgar perfeitamente, porque você vai ouvir o que? Os dois lados. Você sabe o que uma pessoa fez e a outra também. Então você consegue ouvir as duas pessoas. Você consegue saber o que uma fez e o que a outra não fez. E vice-versa. Então isso traz uma conexão. As pessoas começam a observar você de uma forma diferente. Você começa a ser exemplo, uma autoridade no assunto, porque você é uma pessoa neutra. Neutra que eu digo no sentido de que você não vai tomar partido nem de um e nem de outro. Você vai ouvir os dois igualmente. Vai ser um tipo de um advogado, vamos assim dizer, né?
você vai ouvir ambas as partes. Então esteja sempre pronto para ouvir. Deixa que as pessoas falem para você, que as pessoas falem de suas vidas, até porque assim você vai ter essa questão do julgamento mais justo e as pessoas vão ter simpatia pela sua pessoa. Demore para falar. Isso aqui acho que é bem difícil, né? Tiago está nos dizendo que não devemos ser precipitados nas palavras. Refletir antes de falar é a lição a ser apreendida. Afinal de contas, quando falamos antes de pensar, de ouvir ou de orar, normalmente nos arrependemos e na maioria das vezes as consequências são desagradáveis. Já observou que as pessoas mal falam uma coisa para você e você já está respondendo? Para, pensa, ainda que seja uma pergunta simples, pensa direitinho, porque às vezes nós somos tão acostumados com responder isso ou responder aquilo, que nós acabamos respondemos uma coisa simples de uma forma completamente errada. Eu me lembro que certa vez um amigo foi perguntado quem descobriu o Brasil e ele respondeu na lata, Dom Pedro II. Ele não parou para pensar, uma pergunta tão simples. E ele conseguiu errar uma pergunta tão simples, uma resposta simples. Por quê? Porque ele respondeu logo de imediato. A pessoa mal terminou de fazer a pergunta, ele já está com a resposta na ponta da língua. A resposta na ponta da língua pode estar errada. Então, demore para falar. Eu vou te dar uma dica. Como uma pessoa te fazendo uma pergunta, seja ela de qual coisa for, demore em média 3 segundos para responder. Por quê? Porque psicologicamente a pessoa entenderá que você está pensando numa resposta. É claro que se for uma coisa que vai te comprometer, você tem que ser taxativo. Por exemplo, foi você que comeu a pizza que eu deixei aqui? Você tem que responder taxativo, não. Por quê? Porque se você demorar para responder, vai sugerir que você está pensando numa resposta para dar, numa desculpa para dar, porque foi você quem comeu a pizza. Então você, quando não for algo que te comprometa, for uma pergunta, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Não responde imediatamente, você pensa 2 ou 3 segundos e depois você dá a resposta. Isso faz com que o teu cérebro melhore nas respostas, a resposta seja mais precisa e a pessoa que te fez a pergunta entenderá que você valorizou a pergunta dela, tanto que você parou para pensar na pergunta. Então, se não for algo que te comprometa, responda 3 segundos. Demore 3 segundos para responder em média. Ou seja, demore para falar, pense para falar e melhor ainda, dependendo da circunstância, se você tiver tempo, ore antes de responder. Nós devemos praticar a oração, né, pensar, né, nas consequências, porque quando você responde uma coisa de imediato, e se não for de Deus? Então o que você faz? Dependendo, você tem tempo? Tenho. Então eu vou orar ao Senhor para Deus me responder esse negócio, acerca desse negócio. Aí você vai e ora. Vai orar ao Senhor, busca ao Senhor e o Senhor vai te dar uma resposta. Então demore para falar, tenha cuidado, não se precipite nas suas respostas. Por mais simples que ela seja, demore para falar, pense. Demore para ficar com raiva. O interesse do irmão de Jesus é nos ensinar que não devemos hospedar a ira em nossos corações, pois normalmente ela é desgovernada, pecaminosa e destruidora. A ira é obra da carne e pode provocar reações terríveis àqueles que por ela são dominados. Eu vou falar principalmente aqui para as adolescentes, para as meninas. Shakespeare dizia que você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Eu vou falar uma coisa para você que é menina. Isso vale para os meninos também, mas principalmente para as meninas, que é o ato de estar com raiva. Quando a menina está com raiva, ela pensa imediatamente numa coisa: vingança. A vingança, ela vem do Senhor. Nunca, jamais se vingue de alguém. Por mais que aparentemente essa pessoa mereça, não faça isso. Por que não? Porque a vingança ela é igual um bumerangue, ela sempre volta para quem a lançou. Um dia você terá que responder por essa vingança. E a vingança que você comete hoje, que você vai ficar até contando, né, para as amigas: eu me vinguei dele, principalmente em questão de namoro, né? Eu me vinguei dele, eu fiz isso mesmo, eu fiz aquilo mesmo. Depois isso vai virar contra você. E você vai levar esse peso na consciência para o resto da vida.
Então não vale a pena, porque quando você se vinga, na verdade você está dando ocasião à carne. Eu sei que tem hora que realmente nós somos tentados a nos vingar de alguém. Eu sei, já passei por essa situação de querer se vingar de uma pessoa e ter que se segurar para não dar ocasião à carne. Eu sei o quanto que é difícil, mas nós somos as pessoas santas, somos o povo do Senhor, somos salvos na pessoa de Cristo, então nós temos que dar exemplo. Então, por mais que você esteja com muita raiva, não se precipite no se vingar, no falar. Acalma o teu coração, conta de 1 a 1000, mas não faça algo, porque você vai se arrepender pelo resto da vida. Por mais que na hora aquilo seja aparentemente aquilo certo que tem que fazer, não faça. Se é algo de vingança, se é algo que você está com raiva, não faça. Por quê? Porque você vai se arrepender pro resto da vida. Há pessoas, por exemplo, que estão passando por situações dolorosas, penosas, e às vezes até de cadeia, até está preso porque cometeu um ato no momento de raiva e acabou se vingando e fez algo que não devia e está preso por conta disso. Em alguns casos, algumas pessoas morrem porque se vingaram. Ainda tem uma outra questão. Dependendo da vingança que a pessoa vai fazer com aquela pessoa com que fez essa pessoa ter raiva, ela pode se vingar e no momento da vingança essa pessoa morrer e ir para perdição eterna. Já pensou alguém perder a salvação por um ato de vingança que vai durar um momento? Não vale a pena. Mais uma vez, lembre-se, a vingança é igual um bumerangue, ela sempre voltará mais cedo ou mais tarde para a pessoa que a lançou, e isso vai lhe custar algo penoso que vai durar o resto da vida, em alguns casos até a eternidade. Portanto, não se vingue. Lembre-se, a vingança vem do Senhor. Eu vou deixar o texto aqui bíblico que mostra que a vingança vem de Deus. Então, se alguém fez algo para você que você está com muita raiva, lembre-se, você não tem o direito de ser cruel, e a vingança vem do Senhor. Jamais despreze alguém. Desprezar e discriminar alguém por sua cor, nacionalidade, condição econômica, estado de saúde ou idade é errado. Isso é pecado. Agir com favoritismo ou acepção de pessoas são atitudes incompatíveis com a fé em Cristo. Tiago nos fala sobre isso. Romanos 2,11 também nos falará sobre a acepção de pessoas. Atos 10,34 também. O Senhor Jesus morreu por todos. Então nós, de maneira nenhuma, devemos fazer acepção de pessoas. Tanto na questão de cor, independente da cor da pele da pessoa, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa negra, mulata, morena, independente. Se é uma pessoa lá do Japão, nacionalidade, uma pessoa oriental, ou uma pessoa da Nova Zelândia, da África do Sul, da Nigéria, independente. Todos nós somos iguais diante do Senhor, independente da cor, da nacionalidade, da condição econômica, tanto rico quanto pobre. Por exemplo, Jó foi um homem riquíssimo e foi salvo na pessoa de Cristo. Há pessoas que também foram pobres que também foram salvos na pessoa de Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, mas haja vista que há pessoas na Bíblia que foram ricas que perderam a salvação. Eu lembro, por exemplo, lá de Lucas, que o homem era riquíssimo, foi preparar um celeiro e Senhor, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então há pessoas que são ricas que também perdem a salvação. Lembra lá de Lucas capítulo 18, vai falar sobre o jovem rico, 18 ou 19, deve ser 18, que fala sobre o jovem rico, perdeu a salvação também. Então Deus não faz acepção de pessoas. Nós também, na mesma forma, também nós não devemos fazer. Lucas 18 fala sobre o jovem rico. Nós também não devemos fazer sobre a questão do estado de saúde da pessoa ou da idade, se é uma criança ou uma pessoa idosa. Nós não devemos fazer acepção de pessoas em nenhuma parte. Por quê? Porque isso é pecado. E esse pecado, é bom deixar claro que é um pecado para a morte. Ou seja, uma pessoa que é racista, por exemplo, ela vai padecer na eternidade sem Cristo. Pode ir ser aluno da escola bíblica dominical, não faltar aos cultos de doutrina, ser uma pessoa fervorosa, mas não tem conversa. É racista. Se uma pessoa
que foi salva por Cristo. Jesus morreu por todos, independente da cor. Está fazendo acepção de pessoas, o que a Bíblia condena, então para onde que vai? Para o céu? Mas não vai mesmo. Conclusão. Como cristão devemos aprender a ouvir atentamente e falar respeitosamente com os nossos semelhantes. É nosso papel amá-los como a nós mesmos. Nosso comportamento precisa confirmar nossa fé em Cristo. A forma como falamos e como tratamos o próximo deve reafirmar o nosso testemunho. Quando eu trato uma pessoa de uma forma indiferente, ou seja, eu trato o garçom diferente de como eu trataria, por exemplo, o empresário, mostra na verdade a minha essência, mostra que eu sou uma pessoa que faço acepção de pessoas. Então eu sou uma pessoa que não tenho verdadeiramente Cristo na minha vida, porque se eu tivesse Cristo na minha vida, eu trataria o empresário e o garçom da mesma forma. E por que eu falei do garçom? Porque de modo geral, para você conhecer bem uma pessoa, observe como ele trata o garçom. Da forma com que ele trata o garçom, se ele tratar o garçom de igual para igual, com educação e respeito, é porque ele certamente deve fazer isso com todo mundo. Mas se ele demonstrar um desdém, né? Um menosprezo, um desprezo, né? Tratar o garçom como qualquer um, isso significa que essa pessoa não é uma boa pessoa, ela trata as pessoas indiferentes, ou seja, ela trata a pessoa de acordo com o nível econômico dessa pessoa, né? Então, nós devemos tratar tanto o garçom como o empresário, o dono do restaurante onde o garçom trabalha, da mesma forma. Nós não devemos fazer acepção nessa questão econômica. Todos nós que somos salvos na pessoa de Cristo, nós somos observados. As pessoas observam o nosso comportamento no dia a dia. Mesmo você que é uma pessoa que está vivendo a sua adolescência, as pessoas também observam. Você não passa desapercebido. As pessoas observam como você trata a professora da escola, como você trata o pastor, como você trata o porteiro, se é que você trata o porteiro, né? Porque muitas vezes os adolescentes, né, têm essa mania de entrar na igreja e nem cumprimentam o porteiro. Entra, né, vai porta dentro e nem com o porteiro falam. Se você não fala nem com o porteiro, está começando a fazer acepção de pessoa. E o porteiro é justamente aquela pessoa pela qual zela pela sua segurança. Então, se você não consegue tratar o porteiro da sua igreja igual você trata o seu pastor, é melhor você começar a orar e pedir perdão a Deus, hein? Por quê? Porque você está fazendo uma acepção de pessoa. Eu sei que é uma situação, é uma palavra um pouco dura, né? Um pouco chata de ouvir, mas é a verdade. E, claro, nós devemos estarmos juntos na igreja e tratarmos uns aos outros da mesma forma, do mesmo modo, da mesma maneira, não fazendo acepção. E isso também cabe também na questão do zelador, né? Da pessoa que cuida ali da parte da higiene da igreja, a higienização da igreja, né? Da limpeza da igreja, do templo. Então, como é que você trata essa pessoa? Você também trata essa pessoa indiferente? É melhor você orar mais, porque o zelador da igreja e o pastor da igreja têm a mesma importância, têm o mesmo valor, e isso também cabe a você. Você tem o mesmo valor do zelador, ou do porteiro, ou do pastor. Todos nós somos iguais. Nós podemos até ter cargos, né, funções eclesiásticas diferentes, né, e numa questão eclesiástica, sim, o pastor é maior, mas diante do Senhor, todos nós somos iguais. Vamos praticar. Eu vou te dar a resposta aqui do número 2, que é: devemos obedecer aos pais. Essa palavra cruzada eu vou deixar aí você pensar um pouco, vou deixar você se divertir. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você viemos conhecer a carta de Tiago. Eu já li toda a carta de Tiago, e você? Leia a carta de Tiago, você vai ver o quanto que você aprenderá com a palavra que está escrito na carta de Tiago. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!